Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à estreia do Prosa Cultural, um projeto que vai convidar diversos artistas para um bate-papo sobre suas produções, inspirações e novidades. Eu sou a Roberta Pereira e sou gerente do SESC na cidade de Santa Cruz do Sul e vou conduzir essa prosa daqui de Santa Cruz. Comigo aqui está a Fernanda, que vai fazer a tradução em Libras dessa nossa prosa. Antes de chamar o convidado de hoje, eu vou falar com o gerente de cultura do SESC do Rio Grande do Sul, o Silvio Bento, que cuida não só da cultura, mas também de assistência e de educação. Boa noite, Silvio. Boa noite, Roberta, boa noite a todos, boa noite, Fernanda, boa noite a todos que estão conosco, participando. O Silvio então está entrando, está sendo conectado aqui na nossa live, e enquanto isso também eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês aí que estão assistindo, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente está transmitindo nessas duas plataformas, e o Silvio já está aqui conosco. Boa noite, Silvio. Boa noite, Roberta, boa noite a Fernanda, que faz a tradução para nós. Boa noite a todos que estão presentes, então, conosco nessa primeira noite da Prosa Cultural SESC, esse evento, então, capitaneado aqui por Santa Cruz, pela Roberta, sempre muito engajada, envolvida com os movimentos culturais todos, e que fez, então, essa articulação com alguns profissionais das artes, da literatura, do cinema, enfim, escritores, artistas de um modo geral, de todas as linguagens, para estabelecer essa conversa, né? Um bate-papo sobre produção cultural, um bate-papo sobre seus fazeres artísticos, e é um prazer, né? O SESC poder estar à frente desse projeto, Roberta, poder endossar e validar uma ação cultural significativa, importante nesse momento de distanciamento social, esse momento em que nós não podemos estar realizando ações presenciais, as pessoas não estão podendo se encontrar nos ambientes de cultura, ou nos espaços de cultura, porque o ambiente de cultura é todo, mas podendo celebrar dessa maneira esses encontros. Então, né, acreditamos e queremos ter a esperança que o Prosa Cultural seja mais um evento de incentivo à fala e à escuta dos fazeres culturais. Que bacana, Silvio. Obrigada pela confiança, né? Aí de toda a área da gerência de cultura, a gente está muito feliz em poder começar hoje esse projeto. E tu, Silvio, eu acho que também, né, além de estar à frente de toda a gestão cultural, também, né, gosta muito de fotografar. Já fui a exposições fotográficas tuas e agora acaba de publicar um livro, né, com as receitas da tua bisavó lá de Pelotas. É isso? Bom, eu sou um curioso do olhar, que nem eu digo, né? A fotografia, para mim, ela estabelece uma relação de curiosidade com o espaço que a gente atua, que a gente circula. Então, me encanta, me interessa sempre olhar e registrar espaços, arquitetura, fazeres e tal. E a questão do livro que tu falou foi um livro, na verdade, um carinho que eu fiz, de certo modo, a memória da minha família. Eu digo que ele não é só um livro de receitas, um caderno de receitas, mas ele é um livro que resgata a memória da minha bisavó. Por acaso, algumas receitas caíram na minha mão, eu reuni esse material, então transcrevi, na verdade eu transcrevi as receitas da minha bisavó na maneira que foram, enfim, originalmente escritas, enfim, e foi um prazer, é um livrinho, assim, um caderninho de receitas da Bisa, como é que eu mostro aqui? Nunca sei onde mostrar aqui, né? E é isso, são as histórias, um pouco das histórias da família, um pouco das histórias do meu interesse pela cultura do alimento, pelo doce, principalmente, também, e é isso, foi um livrinho escrito durante esse período de pandemia. Que bacana, espero que em breve tu possa vir lançar o livro aqui na Feira do Livro de Santa Cruz, tá? Tô te esperando. Também vou ver a agenda. Então tá, aproveitar, Silvio, que tu tá aqui ainda para mandar um abraço para o nosso diretor regional do SESC, do SENAC do Rio Grande do Sul, José Paulo da Rosa, que também deve estar nos assistindo. Muito obrigada pela audiência e pela confiança, né? E, Silvio, te agradeço muito por estar aqui, mas eu acho que eu vou chamar o meu convidado. Então, quero te agradecer, fica com a gente, né? Tá bem. Agradecer a tua presença aqui nessa abertura, nessa estreia do nosso projeto. Roberto, eu só quero um complemento aqui, eu vou me permite.
Ai, fala, Não, claro. só fazer esse destaque especial aqui, a nossa direção regional, Zé Paulo, o presidente Luiz Carlos Bon, pela confiança e pelo respeito que tem pelas diferentes manifestações artísticas, por essa pluralidade que o SESC desenvolve na área da educação, da cultura, do lazer, ou seja, com todos os nossos serviços que sempre tem um cunho educativo, seja na saúde, seja no esporte, seja na nutrição, enfim, permeiam toda a nossa ação um pensamento e uma condução à educação, né, a educação integral dos indivíduos. Esse, né, olhar, né? Em todos os seus aspectos. Então, a gente agradece também, né, sempre esse carinho e esse cuidado que o diretor regional dedica a todas as linguagens, a todas as ações. Ele se divide em dar atenção a todos nós, né, da educação, da cultura, da saúde, do esporte, do lazer. Então, é muita honra, é muito orgulho poder desenvolver esse trabalho, sabendo que nós temos o respaldo, né, de uma presidência da FEComércio, dos empresários que nos mantém e de uma direção regional que acredita nesse trabalho que é realizado por todos vocês nas unidades operacionais de SESC e de SENAC no estado. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Silvio. E agora sim, dando início ao Prosa Cultural, a essa estreia, eu tenho o prazer de receber ele, que é compositor, é escritor, apresentador, palestrante, o músico e vocalista da banda de rock gaúcha Nenhum de Nós. Boa noite, Tedi Corrêa. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Tedi está sendo conectado aqui na nossa live. Boa noite, Tedi, me escuta? Te ouço. Já estou aqui acompanhando. Que bom, que bom. Que prazer te receber. Obrigada por aceitar o nosso convite, tá? E, Tedi, eu estava vindo para cá, me arrumando para vir para cá e pensando que saudade de me arrumar para ir para um show, que saudade de poder estar num evento com um monte de gente. E vocês, muita saudade, tu está com muita saudade de ter as pessoas nos shows, de ter aquela energia bacana do público? Realmente a gente sente falta, né? Quem trabalha com eventos presenciais, como é o caso do músico, do palestrante, né? Eu falo isso porque, do palestrante também, porque já participei de muitos eventos literários em parceria com o SESC, né? E que a gente estava em quantas feiras de livro, encontros literários, e que eu sinto muita falta também desses encontros. São coisas únicas e tem um clima todo especial. E a gente, eu como todo mundo já de conhecimento geral, os músicos e as pessoas que trabalham com esses eventos foram os primeiros a parar e provavelmente os últimos a retornar a essas atividades, né? E por enquanto a gente não tem uma previsão, porque as coisas ainda estão inseguras, enfim, todo mundo está acompanhando aí o desenrolar da pandemia e dá uma saudade, assim, desses encontros, dá uma saudade de conhecer pessoas. Eu diria que hoje, na prosa cultural, estão matando um pouco da saudade desses eventos literários, das feiras de livro e desse bate-papo tão legal aqui. Vocês estavam conversando sobre as coisas que tem que fazer e tal. Antes eu estava acompanhando e estava me lembrando como é bacana isso. Um pouco que a gente entra na vida das pessoas que organizam os eventos, que se dedicam a eles e tal. Dá saudade de tudo isso, do palco e do que acontece antes e depois dele, né? Sim, e uma coisa que eu sempre tenho falado muito, que a gente, até falando dessa reinvenção, dessa necessidade de reinvenção de todos nós, mas principalmente dos artistas na pandemia, que o show ou o evento, ele não é só aquilo que a gente vê ali, o resultado final, né? Ele tem um monte de gente que trabalha nos bastidores, para um show acontecer, por exemplo, um show musical, né? E essas pessoas todas também estão sem trabalhar ou tendo que se reinventar, né, Tedi? É verdade, Roberta. E é uma das coisas que mais preocupa o mercado da música, digamos assim, porque muitos fornecedores e muitos profissionais tiveram que buscar alternativas para o seu sustento, para poder dar continuidade às suas vidas com uma certa normalidade, né? E acabaram saindo do mercado da música. Então, quando as coisas recomeçarem, muitas dessas pessoas, desses profissionais, desses fornecedores de equipamento de som, de luz, de infraestrutura, eles já vão
tá com as suas vidas encaminhadas numa outra direção. Então não é só reinventar, eu acho que até a palavra seria reconstruir. O mercado da música, reconstruir essa cadeia produtiva, que é uma cadeia tão importante, e a gente que conhece, que convive com isso, sabe quantas famílias dependem, ou dependiam, né, desses profissionais, desses fornecedores, e que eles não adianta a gente querer obrigar as pessoas, olha, mas não vai ter show, não vai ter feira, não vai ter aquilo, mas fiquem firmes, não tem, cara, as pessoas vão buscar. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? E quando voltar, quando as coisas recomeçarem a acontecer, eu acho que a gente vai ter essa dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, fornecedores qualificados, profissionais qualificados. Até nessas áreas mais técnicas as áreas mais técnicas que a gente sabe que precisa ter ótimos profissionais, como som, luz, né, iluminadores. E eu tenho conversado muito, às vezes, com as pessoas e falando sobre isso em todas as áreas, né, a cadeia produtiva que envolve o cinema, né, o teatro, a música, a enorme quantidade de profissionais que estão por trás das câmeras, que estão por trás, né, que estão nos bastidores. E eu também comento, Tedi, sobre a importância que a arte tem no momento que você que você não pode sair para a rua e que tu fica dentro de casa. É a arte que nos salva, né? Foi uma constatação que se fez, e tu está coberto de razão, uma constatação que se fez logo no início. Lembra? O que a gente vai fazer? Tem que ficar em casa, tem que se proteger, tem que se cuidar, tem que se isolar, né? E aí a gente valoriza o quê? A música, o cinema, porque a gente está vendo as coisas, as séries, os filmes, as novelas, um bom livro, a literatura, muito valorizada. Por incrível que pareça, o mercado do livro ele sofreu um baque, mas durante a pandemia a gente tem os dados aí que se leu muito. São números importantes também. Né? Que bom, claro. Eu sou bom, não só por ser escritor, mas porque conheço a dificuldade de todo mundo. Eu sou um incentivador das pequenas livrarias, das livrarias de rua, como se diz, né? De bairro, e elas sofreram um baque, né? Muitas delas não conseguiram seguir, mas outras se propuseram a fazer eventos com escritores, e todos os escritores estavam afim, né? Vamos fazer um bate-papo para tal livraria? Vamos fazer um lançamento virtual? Vamos e tal. Então, as pessoas, além da arte ter sido importante enquanto consumo, ela se tornou muito acessível. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar sobre isso. Um evento como esse, o Prosa Cultural, eu talvez tivesse que fazer, digamos assim, em Santa Cruz. E a gente teria o público de Santa Cruz, né? Se a gente parar para pensar, o Prosa Cultural está falando para o mundo. Né? Exatamente. Acompanhando no Japão, na Europa, está aqui conversando sobre literatura, conhecendo a nossa realidade, conversando sobre música, e isso foi uma coisa que eu percebi que, assim, estimulou muitas pessoas a se interessarem mais pela arte, pela vida de quem está tentando dar continuidade para os seus projetos artísticos e tudo mais. E eu acho que, assim, espero que isso continue. Esse interesse pela arte, ele continue. Tomara. Depois. Tomara. E até por uma questão, eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas eu, às vezes, tenho refletido sobre o tempo que a gente agora parece que organizou totalmente diferente as nossas rotinas, com certeza, e isso também tá batendo diferente nas pessoas, e até o tempo que a gente dedica para fazer coisas que antes a gente não fazia tanto, como, por exemplo, ficar em casa, de repente ler, de repente poder olhar a minha série, meu filme, aquilo que eu estava deixando já há muito tempo para fazer, né? E o que eu queria te perguntar sobre essa questão de tempo, de novas rotinas, é assim, tu tem conseguido compor com essas, agora, nesse momento que não tem tanto show, que não tem tanta coisa, tem conseguido compor, tá escrevendo alguma coisa nova? Conta pra gente um pouquinho disso. A parte da composição, principalmente da escrita, né, da poesia, isso não para, né? A gente está sempre pensando, e ouve uma coisa e aquilo já gera um verso e tal. Então, a parte da escrita
para a composição, ela está sempre em atividade, né? Está sempre ligada, está sempre on. Pegar um instrumento e compor, eu procuro segurar isso, assim, para quando está mais próximo de lançar um disco, e eu sei que tem muitos artistas que fazem isso também. Escrevem bastante e quando está próximo do disco, deixam que esse estado de espírito mais recente, digamos, se encarregue de traduzir os sentimentos e tudo mais e colocar nas músicas. Mas, na parte da escrita, eu estou trabalhando no livro que é correspondente ao conteúdo que eu apresento nas minhas palestras. Como já fazem 10 anos que eu sou palestrante voltado para desenvolvimento pessoal, para carreira, para propósito, estudei muito a questão da música no nosso cérebro, como é que ela atua, os benefícios que ela traz e tal. A influência. Exato. Me aprofundei mais recentemente na parte da educação, voltada à música e o que ela pode trazer de benefício na educação, na comunicação. E isso está se transformando num livro, que já está roteirizado e que eu já estou escrevendo, né? E pretendo acabar em breve. Ai, que legal. Tu sabes que essa parte da literatura, eu comecei a pesquisar um pouco para falar hoje, para a gente conversar, e eu estava vendo, assim, como tu tem um jeito de escrever que realmente cativa as pessoas, né? Eu acho que eu estava vendo que o Bruto foi um livro que tu começou a escrever muito cedo e reuniu vários rascunhos, enfim, e aquilo dali, de uma forma tão despretensiosa, se tornou o sucesso que foi e que eu acho que deslanchou a tua carreira de escritor, né? Foi, com certeza, Roberta, porque eu não tinha ideia de fazer o livro na época que eu estava pensando, eu tinha uma outra ideia, o Bruto ia ser uma outra coisa, e fui estimulado por um amigo que falou, pô, tu deve ter escritos guardados, tu tem os cadernos, né, do teu trabalho com Nenhum de Nós, e aí eu até tenho um aqui deles, esse aqui foi o primeiro caderno, assim, das coisas escritas do Nenhum de Nós, né, a mão, coisa... ai, que bacana. Né, não, aqui... Dá pra ver. Aqui, tem várias coisas que estavam aqui, que se transformaram em letra de música e outras ficaram guardadas apenas como poemas. E assim como esse, eu tenho vários outros que também começaram a ter um material que não era aproveitado pelo nenhum e que viraram o Bruto. E para minha surpresa e para minha alegria, o Bruto foi o livro mais vendido da Feira do Livro de Porto Alegre naquele ano, que foi lançado. E eu não esperava essa recepção toda, até porque é um livro de poemas, né? A gente não sabe... Poesia, tem muita gente que gosta, mas não sabe o quanto. E uma coisa que me falaram sobre esse livro, que eu achei interessante como proposta literária, é que como se fossem histórias contadas com a linguagem poética, né? E de fato são, assim, eu tenho nesse, e depois no Noite Ilustrada, que é o meu livro seguinte, poesia, eu tenho sempre essa ideia de contar histórias, eu adoro fazer isso, usando a linguagem poética, né? No caso, Noite Ilustrada, que é esse que tem na mão, ele tinha como espinha dorsal a questão da noite, da insônia. Esse foi as coisas que eu escrevi eram para ser um livro. Depois, algumas viraram música, mas nasceram como poemas para fazer parte do livro. O pessoal está nos assistindo no Facebook do Sesc RS, no YouTube do Sesc RS. Para quem está conectando agora, eu estou conversando com o Tedi Correia, da banda Nenhum de Nós, e a gente está falando sobre literatura, sobre música, sobre o que o Tedi está fazendo nesse momento, que ele já contou um pouquinho, que já está se dedicando a um novo livro que logo vai sair. E o que está te inspirando agora, esse momento da pandemia, tem te inspirado a escrever coisas diferentes do que normalmente tu fazia, ou não? Como é que tá isso? É um período muito sofrido, eu diria, né? Para todo mundo, a gente está tendo que encarar muitas perdas de gente conhecida, de gente querida, de gente próxima. E
Um artista que é um atento para o que acontece ao seu redor, é praticamente impossível que ele não se sinta afetado por isso, né? E eu acho até que deve se sentir afetado. Tem que trazer o seu olhar sobre isso tudo, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu escrevi que realmente elas acabam ficando, eu diria, pesadas, né? Porque Pesadas. tudo que está se passando. Pela saudade, pela ausência. Então, são coisas que provavelmente a gente guarda para si, né? Digamos assim. Mas eu tenho tentado, de alguma maneira, ter um olhar mais iluminado, assim, mais voltado para uma visão mais otimista, mais esperançosa, assim, sabe? Até para a gente levar a própria vida, né? E, de alguma maneira, conseguir contaminar as pessoas também com isso. Olhar e pensar, não, mas a gente vai conseguir superar isso e, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que lembrar das pessoas que ficaram, que a gente perdeu, mas a gente precisa olhar para frente também, né? Até eu acho, para honrar a memória dessas pessoas. Isso. São pessoas que nos inspiram, são pessoas que nos marcaram de alguma maneira e de muitas maneiras, de uma maneira muito forte, pelo menos eu também, as perdas que tive. E com certeza a gente tem que continuar o nosso trabalho. Eu penso em ti também, assim, como tu é um cara que influencia as pessoas, então essa questão da posição mais otimista, da gente olhar assim para frente e pensar, vai passar, tem que melhorar e as coisas vão mudar, né? E eu quero te perguntar também mais uma coisinha, que Pode perguntar quantas quiser. Sabes que a gente faz feira do livro e acompanha tantos eventos literários e já se fez tanta discussão, vai acabar o livro físico, nós vamos migrar para o digital, não vai mais ter CD, não vai mais ter vinil, agora é só nas plataformas e tal. Quem vence essa batalha, Tedi Corrêa? Eu acho que tem espaço para tudo. Acho que quando a gente fala do livro digital, ele tem uma praticidade que ela é super adequada para alguns momentos da nossa vida, mas o livro físico e o livro impresso, digamos assim, né, ele nos oferece uma experiência que a plataforma não oferece, entendeu? É uma coisa sensorial que eu acho que não tem igual, né? Assim, de tu ter o livro, de tu poder aquele contato, né? Eu, por exemplo, eu gosto de pegar um livro e deixa eu ver se eu tenho aqui do lado pegar uma página assim que eu gosto de sublinhar, por exemplo, né? Uhum. Não sei se dá para ver que está sublinhado. Aí eu escrevo alguma coisa ali do lado. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa assim. E isso só pode ser no livro de papel. Alguém vai dizer, não, mas dá para te botar uma observação. Não é a mesma coisa. Pelo menos para mim, eu acabo escrevendo coisas do lado. E até para a memória de onde elas estão, do que elas significam, é diferente. Se a gente tiver que ir abrindo imagina, eu tenho um Kindle também, que é super prático, assim, né? Mas quando são anotações, tu teria que entrar em cada uma delas para ver qual é aquela que tu queria te lembrar. E no livro físico, tu vai passando, tá aqui, tem um desenho junto, tem um rabisco aqui que eu me lembro que eu fiz e tal. Então, para mim, são duas coisas que vão continuar. Eu não resisto à evolução, a questão da tecnologia e o que de bom o livro digital nos oferece, mas eu acho que o livro físico, esses que estão aí atrás de ti, que estão aqui atrás de mim, esses vão ficar. Sabe que agora a Sônia Luz é uma personalidade que influencia muito a leitura aqui em Santa Cruz e trabalha com a gente nas feiras do livro. Ela colocou que compactua com isso que tu falaste, né? Que na verdade é isso, a gente dá para conviver, né, com tudo, a mesma coisa o CD ou o vinil, depois teve o CD, agora a gente tem todas essas plataformas digitais de música, com tudo que tu pode acessar em qualquer smartphone, né?
mas tem gente que ainda gosta muito de escutar música em vinil. Não sei Sem se tu dúvida. também gosta. Sim, sem dúvida. O vinil, ele também te dá uma experiência diferente. E até eu costumo dizer que o vinil, ele te tira a ansiedade da audição. Porque quando a gente está vendo uma plataforma, passar para a próxima música é só dar um clique. E às vezes a gente perde a experiência como um todo, entendeu? Não, deixa eu ouvir a música inteira, Boa. né? Deixa eu ouvir. O autor, ele pensou numa respiração entre uma música e outra que no vinil, tu senta, tu não vai levantar lá e pular a música, dificilmente vai fazer isso, entende? Coloca um disco, ouve um lado inteiro, e aí faz aquela tua viagem, assim, né? Eu ouço o vinil, e o vinil, para mim, ele te propõe uma experiência auditiva diferente. Não sou contra também, é claro, as plataformas, de maneira nenhuma, mas tem momentos que o vinil é outra coisa, né? E acho que é legal a gente ter, e a gente se dá o direito de não estar sempre com a pressão das coisas, entendeu? Bota um disco, diminui a luz do ambiente, entendeu? Faz um mate, alguma coisa assim que tu goste, e curte a música de outro jeito. Tem uma experiência mais profunda e mais legal, assim, em relação à arte, no caso, a música, né? Sim, tu deve estar aparecendo para ti aqui que as gurias às vezes estão colocando na tela alguns comentários das pessoas, as pessoas várias que estão aqui assistindo a gente, colocando, né, que muitas músicas tuas estão ajudando esse momento agora que todo mundo passa de perdas, agora que a Zaida Araújo dizendo precisamos de esperança para seguir em frente. Sou da enfermagem, muitos dias saí da depressão e das lágrimas com a tua música, Teddy. Obrigada por tão lindas canções. É bacana esse retorno do público. Nossa. Dizendo que a tua música ajuda a sair da depressão ou de um momento de tristeza, que a tua música foi a música que tocou e quando as pessoas estava tocando quando as pessoas se conheceram. Eu acho que fazer parte dessas histórias deve ser muito bacana, né, Teddy? É a melhor recompensa. Não existe nada melhor do que isso. A gente faz a música e entrega ela para o mundo, né? E quando a gente vê que ela teve esse bom uso, que ela atingiu esse nível de utilidade para as pessoas, de ser algo que complementou um sentimento, um encontro, uma emoção. Disse algo que a pessoa queria dizer e não conseguia, a música disse, que legal, né? Nossa, isso é... Eu tenho várias, eu recolhi muito, durante todo esse tempo aí, com nenhum, vou fazer 35 anos, eu recolhi muitas histórias, né, de gente que testemunhos mesmo ligados às músicas, né, mas tem um especial que eu botei na segunda edição do Bruto, a terceira, na verdade, que é uma edição comemorativa lançada pela Belas Letras, que um amigo me contou essa história, que ele viveu isso, que ele tinha uma relação muito especial com a música Sobre o Tempo, porque o pai dele usou essa música para conseguir fazer com que ele, muito jovem, entendesse por que o pai e a mãe estavam se separando. Ai, que lindo. E que o pai disse, olha, eu queria te falar, mas eu acho que primeiro tu tem que ouvir essa música. Então, imagina, aquilo fez parte da vida dele, entendeu? Uhum. E para sempre, né? Uma coisa que para mim é a realização. O sucesso que a gente fala é isso. Não é, não, mas está em primeiro lugar nas paradas. Não, isso é bom. Mas para mim o sucesso é quando a gente consegue trazer para as pessoas esse tipo de coisa com a arte, né? Marcar a vida das pessoas, né? Exatamente. Uma curiosidade que eu tenho, assim, tu que tem tantas músicas que são super conhecidas, que fazem parte da história, dos set lists, de tudo, do rock gaúcho e do Brasil, né? Vocês são uma banda conhecida no país todo. Tem músicas assim, tipo, que, não aguento mais tocar. De novo vou ter que fazer. Existe isso? Bom, começa que agora, depois desse tempo todo, sem a gente fazer show... Tá com saudade, tudo. Agora tá com saudade. Não, mas, de verdade, para mim não acontece isso, porque... Vamos pegar um exemplo de uma música que eu acho que é a que está mais tempo no nosso repertório, que é a Camila. Uhum.
Camila, ela, quando a gente começa a tocar, ela é como se fosse um transe, uma força dentro de cada um de nós, assim, que isso se comunica com o público de um jeito que é sempre diferente, que é sempre bom, que é sempre forte, intenso. Nas lives, a gente já chegou a fazer algumas ano passado, não é assim que a gente consegue ver o público. Mas aí a gente lembra, aí tu recorre à memória, né? E a Camila, ela tem isso assim de tão forte, então é sempre bom. Imagina, pensa bem, que legal. Chegou na hora do show que a gente vai tocar a Camila, e a gente toca e todo mundo canta junto, e todo mundo tem uma entrega. A letra, ai, que coisa linda, Então, eu não consigo... eu sei que tem muitos artistas que eles têm isso, assim, essa música agora não retrata o que eu penso e tal, e eu entendo isso e respeito, mas no nosso caso, no meu caso particular, a Camila, ela fala de violência contra a mulher, de uma relação abusiva, e esse tipo de coisa precisa ser cantado sempre, entende? É um papel que a gente tem que cumprir, de trazer esse assunto. Então, eu não lembro, sinceramente, não é puxação de saco com a gente mesmo, de uma música de essa aqui eu não quero mais cantar. Teve alguma que eu já tive que mudar o tom, que eu já estou ficando velho e a voz vai ficando meio cansada. Não estava alcançando mais. Isso acontece, né? Claro. Tem uma menina que botou um comentário ali, acho que é Luísa o nome dela, dizendo assim, ó, que dá para notar que tu gosta, que tu curte as músicas ainda sempre, porque tu passa muita emoção nas apresentações e quando tu canta. Aqui a Daniele Mel, pois sempre demonstra emoção ao cantar. Então, isso também, né, é o que a gente vê. Eu até fiz essa pergunta porque tem músicos que tu percebe, né, que de repente já estão meio cansados de que aquela canção talvez seja muito pedida pelas pessoas, enfim. E um outro comentário que estava rolando aqui, que é o que eu acho que o sentimento de todos nós, né, é a saudade de ir nos eventos presenciais, de ir no Teatro São Pedro. Vocês tinham aquela tradição, né, de tocar no Teatro São Pedro, de fazer, acho que era todo ano que vocês tinham uma temporada, né, Teddy? Todo ano. Eu tô com esperança que a gente consiga fazer esse ano. Com distanciamento, talvez não com todo o público que pudesse ter, né? Eu acho que possa aos pouquinhos voltando. Isso, a gente, se tiver que diminuir a lotação, vamos tentar, quem sabe, né? A gente não consegue fazer com 60% do público, algo assim, né? E tenta fazer com que isso funcione, né? Porque com certeza. As temporadas do São Pedro são sempre... Eu sei que essa palavra é meio gasta, é meio clichê, mas são sempre mágicas, assim, as temporadas. Ai, que legal. Eu já assisti vocês no Teatro São Pedro, e claro que aqui em Santa Cruz várias vezes. Inclusive, né, tem um dos músicos da banda, o Veco Marques, que é daqui. Ele é embaixador de Pelotas de Santa Cruz. Você estava falando com o Silvio. Né? E, enfim, muita saudade. Mas falando mais um pouquinho de literatura, voltando para esse tema que a gente gosta tanto, eu queria falar um pouquinho sobre o teu novo livro, que foi lançado ano passado. Primeiro, também foi um financiamento coletivo, vocês lançaram através de uma plataforma, né? E depois, então, conseguiram reunir aquele valor necessário e conseguiram fazer esse lançamento em 2020. É o Imersão, né? Exatamente. Que está aqui. E olha, Roberto, que coincidência, acho que 2 dias atrás eu estava falando com o Renato, que é o coautor do livro, né? Renato Guedes, que é um artista plástico e desenhista, ilustrador, quadrinista, um cara de um talento incrível. Ele é um cara de muito talento. E a gente estava falando que ainda não conseguiu lançar o livro. A nossa ideia de fazer eventos nas capitais de lançamento, né? Em função da pandemia, a gente não conseguiu fazer. E vai indo, né? Daí ele falou, mas acho que
quando for possível, a gente tem que fazer, tem que marcar o lançamento dessa obra, que para a gente foi feita com muito carinho, muita dedicação. Conta um pouquinho como é que foi fazer esse livro, conta para as pessoas, assim, como é que foi. O Renato tinha já todas as ilustrações, como é que foi o trabalho de vocês? O Renato, ele tinha feito uma exposição numa galeria com essas pinturas. Lindas, lindas. Eu vi Esses alguma quadros coisa... eles são grandes pra caramba. E ele tinha feito essa exposição que se chamava Imersão, justamente porque a gente até também estava falando sobre isso, que ele tem essa relação com a água. Ele até, sim. depois disso, ele se mudou para uma cidade que é litorânea dela. E ele fez a imersão, e ele, conversando comigo, ele falou que queria fazer um livro da exposição, mas eu não queria fazer um livro técnico. Usei tal pincel, tal técnica e tal tela. Tinta tal, cor tal. Pantone, não sei o quê. E aí... eu queria fazer uma coisa completamente diferente, que fosse um livro da exposição. E aí eu, conversando com ele, a gente pirou nessa história de fazer um livro que contasse histórias inspiradas nos personagens por ele retratados. E aí deu um pouco de trabalho, porque a gente começou a conversar sobre a temática, qual rumo essa narrativa ia tomar, o que as pinturas já nos sugeriam. Então, o projeto foi bem discutido entre nós, assim, e depois, então me encarrego de escrever. E foi incrível, porque eu escrevia, mandava para ele, ele lia, dava alguma sugestão e tal, e as histórias foram se criando assim, e começando a ter uma relação uma com as outras, e acabou que o livro demorou um pouco mais, porque a gente se propôs a fazer algumas coisas que tinham um trabalho de pesquisa anterior, envolvendo uma pesquisa histórica, assim, que a gente gostaria de ancorar algumas coisas, ficção ancorada em realidade, como se diz, né? Então, ele acabou tomando um outro rumo, assim, e que nos deixou super satisfeitos, assim, porque a gente colheu impressões muito boas, assim, sobre o livro, sobre as obras dele, não precisa nem falar, mas eu acho que a qualidade da escrita também ficou boa em função desse trabalho feito a quatro mãos ali, né? E é um livro de suspense e terror, que é uma coisa que não é muito usual, assim, né, da gente sair por aí trabalhando isso, mas é que a pintura o estilo que o Renato colocou nas telas nos inspirou a fazer nesse sentido. Até as cores, né? Tem umas cores um pouco mais sombrias e tal. Então, tô louca para ler. Fiquei bem curiosa. A gente viu alguma coisa na internet, né? Então, e com certeza, assim que der, vamos fazer esses lançamentos nas feiras do livro, pelo Sesc, pelo Rio Grande do Sul. Aqui, ó, a Eliane Miranda, lá de São Paulo, tá dizendo que tá esperando passar a pandemia para pegar o autógrafo no livro. Ela é uma querida fã do Nenhum, tá sempre nos apoiando lá em São Paulo. Ai, que bacana. E falando, né, em ilustrações, eu acho que a gente falou aqui dos desenhos do Renato, que são maravilhosos. Tu é um aficionado de quadrinhos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque aqui em Santa Cruz, a Feira do Livro, ela sempre tem dentro da feira um encontro de quadrinistas e fãs de HQs, assim. Então a gente já trouxe também um monte de gente bacana, dos mais diferentes estilos, que trabalham com ilustração, com quadrinho, com charge, com cartoon, enfim. E tu também gosta bastante disso, né? Eu gosto muito. Isso é uma paixão da infância. Eu quando era muito jovem, criança mesmo, assim, de tenra idade, como se diz, né? Eu era, como se diz, guri de apartamento, porque eu tinha uma asma um pouco mais grave quando era bem pequeno. Então eu não podia sair para fazer certas coisas, minha mãe não deixava, né? Porque lá no meio do jogo de futebol começava a me dar falta de ar, tinha que ter alguém para me socorrer, né?
Depois eu me dediquei à natação e melhorei. Mas quando eu era pequeno, eu me passava as tardes vendo desenho animado e lendo histórias em quadrinho e livros. Então, o meu universo saía do colégio, voltava para casa, pegava um quadrinho para ler, pegava um livro para ler, e me interessei muito pelo desenho. Mas nunca fui profissional disso. Cheguei a trabalhar um tempo de ilustrador do Correio do Povo, aqui de Porto Alegre. Ah, Tem isso no currículo. Mas aí ficou um tempo que eu comecei a estudar e tal, e o desenho ficou de lado. Depois, um grande período afastado, eu recomecei a me aproximar e fiz um curso na Quanta, que é uma escola que tinha aqui em Porto Alegre de quadrinhos. Foi onde eu conheci o Renato e conheci uma série de desenhistas que são brasileiros, que têm muito sucesso fora do país, muito sucesso, e que muitos deles estão presentes no Noite Ilustrada, que é um livro ilustrado por quadrinistas. Eu ia dizer que a capa, ela é muito bonita, não sei quem fez, mas bem legal. Quem fez a capa? A capa foi o Rafael Albuquerque, que é um grande amigo meu, um irmão da vida, como se diz, né? E que se inspirou, achei essa capa incrível quando ele me mostrou. E com ele eu também desenvolvi outros projetos, e aí que acabou que eu comecei a enveredar por esse caminho dos quadrinhos. Participei de eventos grandes, como a CCXP, que tem em São Paulo. Eu participei da primeira e da segunda, e conheci um monte de gente que eu sempre admirei. Acabei me envolvendo muito com isso, e lançando coisas. Lancei cadê? Está aqui do lado. Um quadrinho infanto-juvenil, que é o Segredo da Floresta, com o Felipe Nunes, que é um quadrinho voltado infanto-juvenil, como eu disse, que tem uma relação de dois meio-irmãos e uma ideia de sustentabilidade, meio ambiente e tal. E com o Rafael eu participei de uma antologia de 50 mulheres magníficas, como se diz, né? Que essa antologia só saiu nos Estados Unidos, para uma editora de lá, e são 50 mulheres que eles escolheram, e eu e o Rafael, a gente acabou trabalhando a Maria Bonita, uma história retratando um encontro fictício da Maria Bonita, seria o Padre Cícero ali, né? Vocês foram os únicos representantes do Brasil nessa coletânea? Fomos. E interessante trazer uma mulher polêmica, né, para se dizer o mínimo, uma personalidade forte, uma história controversa, que é a história da Maria Bonita, né? Que, assim como o Lampião, sempre se fala herói ou bandido, e ela é a mesma coisa, né? Também. Então, tanta lenda, tanta... Exatamente. Então, eu li bastante sobre ela para poder escrever e a gente poder construir o personagem de um jeito bacana, né? Então, quadrinhos é uma coisa que eu tenho certeza que daqui para frente vou trabalhar ainda mais com isso. Com o Renato, a gente já tem alguns projetos aí também. Eu sempre falo que os quadrinhos muitas vezes podem e devem ser a entrada das crianças no mundo da literatura, porque eu mesma sou uma leitora que começou lendo quadrinho, comecei lendo Turma da Mônica, agora minha filha está lendo Turma da Mônica, e com certeza isso depois tu vai passando para outros estilos e vai gostando de ler, né, Tedi? Roberta, eu participei uma vez da Jornada Literária de Passo Fundo, e quem se apresentou em um momento antes de mim lá foi o Maurício de Souza. E eu sou super... coisa fora de série a reação das crianças em relação ao Maurício, que é o pai da Mônica. Então, quando ele entra no palco, tinha 3.000 crianças, um espaço gigantesco. Eles ficaram loucos, assim, as crianças ficaram... foi uma gritaria e tal, não sei o quê. E isso aí talvez um dos maiores exemplos, talvez o maior sucesso, dizem, né, que ninguém, no mundo dos quadrinhos e envolvendo o planeta inteiro, ninguém vende tanto quanto o Maurício e a Turma da Mônica. Acredito. Nem Batman, nem Superman, nem nada vende mais do que é um sucesso, digamos, editorial. E eu tenho certeza que isso que tu falou é verdade, que
muitas crianças tomam gosto pela leitura quando começam a ler a Turma da Mônica. Porque até o conteúdo, ele é um conteúdo que estimula a leitura, né? Usa lendas brasileiras, usa a realidade, personagens e tal. Então, o quadrinho, ele realmente pode servir de uma porta de entrada para a leitura de livro, de literatura, né? E também perder até mecanicamente, né? A gente quebra um paradigma aí quando pega um quadrinho, segura na mão, folheia, entendeu? Volta. Isso aí a mecânica da leitura está ali, né? Olha só, tem uma pessoa botou um comentário aqui, ó, Alessandra Silveira. Roberta, eu ganhei um concurso de melhor frase sobre a banda Nenhum de Nós na inauguração da Rádio Atlântida em Santa Cruz. O prêmio foi assistir ao show da banda do palco e jantar após o show. Jantar com a banda, eu imagino. Eu quero dizer que sim. Se eu me lembro bem desse evento, foi isso que aconteceu. Mas essas coisas de show, pós-show, às vezes são tão confusas que eu não tenho certeza. A Alessandra nos diz aí se rolou esse jantar depois ou não. Essa é verdade, porque acaba show, é aquela confusão, tá desmontando, tira foto, é imprensa, é fã, e vai, é verdade. E cansado, e tem uma coisa que Nenhum de Nós sempre fez, e infelizmente agora eu acho que por um bom tempo não vai poder fazer, e a gente aprendeu isso com Paralamas, aprendeu com outros artistas, mas assim, os Paralamas foram aqueles que a gente disse assim, é isso aqui a gente tem que fazer. Sempre depois do show, a gente recebe todo mundo que quer tirar foto, pegar autógrafo, dar um abraço, né, bater papo. Infelizmente agora, com a pandemia, além de não ter o show, quando voltar vai demorar para a gente poder retomar esse tipo de prática. Então, termina o show e a gente às vezes fica mais uma hora ali só para receber as pessoas, que é uma coisa que a gente sempre fez com muito gosto, porque, primeiro, um ingresso, um show, é resultado de um trabalho de alguém, de um esforço de alguém, e aí não pode partir do princípio assim, não é tão caro, é caro no sentido de ser uma coisa valiosa para todo mundo, para a gente, para o público, e tem pessoas que às vezes viajam 1, 2, 3 horas para nos assistir. Para estar ali, né? Vai depois do show, quero tirar uma foto, quero pegar um autógrafo, e a gente faz questão de receber, é a nossa maneira de retribuir o carinho, o nosso agradecimento por apoio do público. Na medida do possível, a gente sempre faz isso. Ou fazia, né? Que legal. Lembranças aí desse público que está nos assistindo. Para quem está conectando agora aqui no Facebook do Sesc do Rio Grande do Sul ou no YouTube, estou aqui num bate-papo com o Tedi Correia, da banda Nenhum de Nós. E agora o que eu vou perguntar para ele é o seguinte, Tedi, o que tu tá lendo? A gente está falando de literatura, da tua literatura. O que tu tá lendo no momento? Eu estou lendo uns 4 livros ao mesmo tempo. Eu também sou assim. Muita gente que deve estar assistindo é assim. Esse aqui é um que eu estou terminando, mais ou menos, que chama-se A Música no Seu Cérebro. Eu também estou lendo, e por isso que está aqui do lado, né? Por outras coisas, é um livro sobre inteligência emocional. E de literatura, eu estou no primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é um desafio. Tá, relendo ou lendo pela primeira vez? O primeiro volume, sim, porque eu já comecei várias vezes o primeiro volume, mas agora a minha sobrinha está me estimulando para a gente fazer essa leitura. E poder discutir com alguém. Que legal. Não, tu poder ler e daí discute se tem uma, né? Se ela tá te... Só que ela já tá no terceiro volume, ainda tô no primeiro. Tá. Ai, que legal. Olha só, o Cássio Schonart. Essa humildade e o carinho com o público não pode se perder. Essa é a maior conexão entre o artista e o seu público. Esse, de fato, é o verdadeiro sucesso. Eu acho que vem de encontro que tu estava falando antes, né? E aqui as pessoas dizendo que tu é muito atencioso, para te ver como isso faz diferença na vida das pessoas, né? E é o que marca, né? O verdadeiro sucesso, eu acho que está nisso, Tedi. E não custa nada. Será que é tão ruim assim receber o carinho e dar atenção para as pessoas que são a razão, a motivação do nosso trabalho? Sinceramente, eu sei que tem que cada um são questão de escolhas, né? Tem alguns artistas que
realmente, eles entregam tudo no palco e quando eles saem estão exaustos. Isso de Outras fato pessoas. Mas eu sempre, e a gente ou nenhum, a gente sempre gosta de guardar uma energiazinha para poder Pro fazer, depois. para ter esse encontro, porque isso é uma coisa que nos energiza. E muitas vezes eu ouço aquela frase, que abraço bom, o teu abraço é bom, e eu digo, mas o teu também é bom. O abraço também faz bem, entendeu? Esse carinho nos faz bem. Com certeza, Então, muita saudade, carinho. gente. O artista... muita saudade. A minha filha, agora ela já está com 22, mas quando ela era menor, eu ando por Porto Alegre normal aqui, né? E às vezes eu passava alguém e dizia, entendi, não sei o quê, a gente trocava 2, 3 frases e ela perguntava, quem é pai? Eu não sei. Coisa de criança, né? Porque alguém que é fã do nenhum, que me conhece, mas conhece, não tem como, né? mas eu não conheço a ponto de saber quem é. Mas eu procuro sempre tratar, sempre aquela frase, sabendo chegar, e é muito legal, porque acho que a música do nenhum inspira as pessoas a saberem chegar. A gente, só no iniciozinho de carreira teve alguns problemas, mas depois eu acho que a gente teve digamos assim, estabeleceu um pacto com o nosso público, que é muito comum as pessoas saberem chegar, conversar, e quando pede foto, é sempre de um jeito super bacana, posso tirar uma foto contigo e tal. Eu antes até brincava, não vai tirar foto. A pessoa ficava assim, eu tô brincando. A pessoa fica... Mas antes perguntei o que o Teddy estava lendo, e agora eu queria saber de ti, assim, o que tu escuta hoje? Tem alguma coisa, assim, deve ser um monte de coisa, mas tipo, tem alguma coisa nova que tem mexido contigo, que tá te chamando mais atenção, aqui no Rio Grande do Sul, ou de repente coisas do mundo que a gente escuta também? Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho ouvido são aquelas coisas de fase da vida, né? Eu tenho ouvido muita música, black music dos anos 70. E aí é música brasileira, Cassiano, Tim Maia, Hildon, e também americana. O Dante Longo, que é um cara que é meu amigo de infância e trabalha com nenhum de nós, ele fez uma playlist maravilhosa. Assim. Eu tenho ouvido a playlist dele, assim. Mas eu ouço de tudo, eu ouço rigorosamente tudo, assim. Cada dia tem um clima, né? E eu procuro até variar, assim, para ter um estímulo diferente, assim, né? Mas eu sou apaixonado por música brasileira, como eu falei, eu gosto de samba, entendeu? Pode até dizer que não, né? Mas durante a pandemia eu fiz uma playlist que eu acho que o nome era Felicidade Bate a Sua Porta, que era só uns sambas com uma coisa mais alto astral e tal. Pode procurar lá no Spotify. E eu acho que a música tem que ser isso. Eu fiz uma palestra recente para um grupo de educadores de Santa Catarina. Foram cerca de 2.000 educadores online. E a palestra era música, educação e comunicação. E para quebrar paradigmas, a parte da comunicação, eu trouxe o funk. O funk que a gente ouve e que tem uma série de referências, assim, que, em geral, a gente tem um julgamento e tal. Eu fui estudar sobre o funk, li vários estudos acadêmicos sobre o funk, li livros sobre o funk, da origem dele na música negra brasileira, a black music brasileira e tal, não sei o quê. E aí eu tive que ouvir algumas coisas de funk. E aí a gente pensa assim, mas, puxa, funk... Mas aí tu vai na letra, tu vai na mensagem, vai na história do cara, descobre uma série de outras coisas. Então eu procuro não ter preconceito e aprender um pouquinho com cada estilo. Isso é bacana, e talvez a gente também sair um pouco da mesmice, porque às vezes a gente fica num gosto musical e fica fechado naquilo ali e não se abre para conhecer coisas novas, né? Conhecer outros estilos, artistas, enfim, tá sempre surgindo coisas bacanas, né? Mas, Teddy, tá super legal essa nossa prosa aqui, eu tô adorando essa estreia desse projeto contigo, realmente tô
adorando mesmo. Obrigado. E a gente está indo para o final, né? Então, eu quero fazer assim, ó, uma palavra. Eu vou dizer uma coisa e tu me diz uma palavra. Um adjetivo. Tem que ser meu ou de qualquer coisa? Para ti, um adjetivo. Ético. Um medo. Mentira. Um superpoder. Voar. E a felicidade é? Estar cercado das pessoas que a gente ama. Ai, eu acho que nunca, maravilha, nunca a gente teve tanta certeza disso, né? Da importância de estar cercado das pessoas que a gente ama. Essa pandemia, ela colocou à prova em vários sentidos, das pessoas que estavam próximas, das pessoas que a gente se afastou, e eu costumo dizer que muitas amizades foram colocadas à prova. Verdade. Muitas amizades foram reprovadas. Muitas relações foram reprovadas nessa pandemia. Então, é muito mais do que a distância física, é a distância afetiva, né? E estar próximo de quem a gente ama foi fundamental. Por isso que eu vejo que, às vezes, as pessoas têm uma tendência a gente normalizar tudo que está acontecendo e achar que, depois de tanto tempo, parece que não faz tanta diferença assim, né? Mas são quase 500 mil de pessoas que se foram e que certamente tinham alguém, ou muitas pessoas em torno delas que as amavam e que elas foram privadas da presença dessa pessoa. A gente sabe que a perda faz parte da vida, mas do jeito que aconteceu no nosso país nos últimos tempos, a gente não pode deixar de se sensibilizar por isso. Faz parte de manter a nossa condição de ser humano, manter a nossa conexão com esse sentimento de perda, porque a gente não pode, como eu disse, deixar de honrar essas pessoas e reconhecer a falta que elas vão fazer para tanta gente. É verdade. É verdade. E estamos indo, como eu disse, para o final. As pessoas estão aqui me perguntando, vai ter alguma palhinha? O Teddy vai cantar um pouquinho? E aí... tu acha? Ai, eu queria, se tu... Ia ser assim, ó, aquela velha máxima, vai fechar com chave de ouro. Então, vamos fechar com chave de ouro. Eu já tinha deixado a Duli e a Fernanda meio avisadas aí qual que seriam a música, né, para elas não serem pegas de surpresa. É uma das músicas que... Exato. E é uma das músicas que eu tenho mais orgulho de ter escrito, assim, uma das que mais me emociona até hoje, e que eu sei que as pessoas adoram, porque sempre é uma das mais pedidas. Então, vamos encerrar a nossa prosa cultural, a minha contribuição com essa canção. Quando eu te vejo, espero teu beijo, não sinto vergonha, apenas desejo minha boca encosta em tua boca que treme, meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Você vai lembrar, sim. Você vai lembrar de mim.
esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida, que explica tudo sem brigas e clareia o mais escuro dos dias. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Você vai lembrar, mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Você vai lembrar, sim. Você vai lembrar de mim. Ai, que lindeza! Palmas, palmas, obrigada, Tedi. Muito obrigada. Não tem jeito mais lindo de terminar essa prosa cultural, essa estreia desse projeto, que oxalá a gente consiga fazer muitas edições ainda, com muitos outros artistas bacanas, como o Tedi. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que ficou com a gente aqui durante esse tempo, agradecer a Dúlia e a Fernanda, que fizeram a tradução em Libras, agradecer a equipe do marketing do Sesc, a Natália, a Carla, a Luana, a Fernanda e também a Simone, que é a assessora de marketing do sistema, que também acreditaram nesse projeto, Tedi, e que estão fazendo também todo esse trabalho de divulgação e os bastidores. E também a Lisiane, que é a minha fiel escudeira aqui em Santa Cruz. Vem cá um pouquinho. Ela está aqui. A Alice, que faz todos os bastidores, que faz toda a operacionalização das coisas, né? Nas feiras do livro, na cultura, em tudo. Querida, muito obrigada. A gente já se conhece de longa data, a gente já fez muitos eventos aí, já bateu pneu aí, né? Fazendo viagens, indo aí por todos os arredores. Todos Quero agradecer os rincões. A você por terem me levado para lugares tão legais aí para a gente fazer os nossos eventos, né? Tomara que a gente possa logo voltar e que a gente possa te receber pessoalmente em todas as cidades, né, que tu tá acostumado. É uma figura super presente nos eventos do Sesc. Um grande abraço, Tedi. Prazerzão te receber aqui. Um abraço para cada uma de vocês. Boa noite e até o próximo Prosa Cultural. O próximo Prosa Cultural é na outra semana, sem ser a semana que vem, na outra, dia 24 de junho, e vai ser com a Letícia Wierchowski. Já ficam convidados desde agora. Um grande abraço, boa noite. Valeu, gente. Boa noite.